Fala, nação rubro-negra. O que não falta por aqui é informação quente do Mengão, porque o noticiário tá fervendo. E o Flamengo, como sempre, é protagonista em tudo. Enquanto a data FIFA se despede e os jogadores começam a desembarcar de volta ao ninho, o clube já se movimenta nos bastidores, e as novidades são grandes. Tem obra para começar, decisão da diretoria sobre um dos principais nomes do elenco, movimentação de mercado europeu de olho em nomes ligados ao Flamengo e até uma possível volta de Jorginho à seleção da Itália. Então se prepara porque hoje tem de tudo um pouco, e cada notícia é mais impactante que a outra. Começando pelo que rolou na data FIFA, porque a galera do Flamengo espalhada pelas seleções esteve em campo e acumulou minutagem importante. O Samuel Lino, por exemplo, defendeu a seleção brasileira na derrota para a Bolívia e ficou 62 minutos em campo. Já o Matias Vina, com a camisa do Uruguai, jogou os 90 minutos contra o Chile. O Gonzalo Plata, que representou o Equador na vitória contra a Argentina, participou por 68 minutos. Já o Carrascal, convocado pela Colômbia, acabou ficando de fora da partida contra a Venezuela e nem entrou em campo, o que é comum nesses amistosos, já que os técnicos chamam mais atletas do que podem utilizar. O Jean Lucas, inclusive, ficou de fora pela seleção brasileira, o que reforça essa dinâmica. No fim das contas, todo mundo tá voltando, e o técnico Tite já tem quase todo o elenco à disposição novamente para retomar os treinamentos e preparar o time pro duelo contra o Juventude. Agora segura essa, a situação do Jorginho pode dar uma reviravolta. O meia, que já foi peça-chave da seleção italiana, voltou a ser assunto forte na Europa. A Itália está numa situação delicada, podendo até ficar fora da próxima Copa do Mundo se não passar pela repescagem, e o técnico Gattuso não descarta convocar o ítalo-brasileiro de novo. Aliás, ele já pensava em chamar o Jorginho para essa última data FIFA, mas o jogador relatou fadiga muscular e acabou sendo preservado. Fato é que o nome dele segue no radar. Dependendo da pressão que a seleção italiana enfrentar, a experiência do Jorginho pode pesar bastante a favor dele num momento decisivo como esse. Claro, isso também chama atenção aqui no Brasil, porque qualquer movimentação envolvendo nomes com passagens pelo futebol europeu ou com raízes no futebol brasileiro gera repercussão imediata. E por falar em movimentações, o que aconteceu nas últimas horas mexeu com o torcedor rubro-negro. O Flamengo protocolou um pedido de efeito suspensivo para o atacante Bruno Henrique, que está enfrentando uma punição pesada, 12 jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O clube agiu rápido e já entrou com a solicitação junto ao tribunal, tentando garantir que o jogador tenha condições de atuar normalmente enquanto aguarda o julgamento definitivo no pleno do STJD. A expectativa dentro do clube é que a resposta sobre esse efeito suspensivo saia entre hoje e amanhã, no mais tardar até sexta-feira, e há bastante otimismo de que ele possa estar liberado para os próximos compromissos do time. O Flamengo sabe que perder um jogador como Bruno Henrique por tanto tempo seria um baque, principalmente na reta decisiva da temporada, então está se mexendo para evitar esse prejuízo esportivo. Outra questão importante que está pegando fogo nos bastidores envolve o técnico Felipe Luiz. Muita gente anda se perguntando se ele vai continuar no comando técnico ou se a passagem dele vai ser curta, e olha, o cenário ainda é de indefinição. O Flamengo já colocou na mesa uma proposta de renovação por mais uma temporada, estendendo o contrato até o fim de 2026. Mas o Felipe, mesmo com a proposta nas mãos, ainda não deu uma resposta definitiva. Ele tem sido bem direto ao dizer que neste momento está totalmente focado no trabalho atual e não quer desviar a atenção. Apesar disso, segundo ele mesmo, não deve haver obstáculos para a renovação. Ele deixou claro que está disposto a continuar, o que mostra que há interesse mútuo. Só que, claro, existe também um elemento externo aí nessa equação, o Bayer Leverkusen, da Alemanha, que estaria interessado no trabalho do Felipe. Então a diretoria rubro-negra já sabe que, se quiser manter o ex-lateral por mais uma temporada, vai precisar se movimentar com agilidade e garantir que o projeto do Flamengo seja mais atrativo do que qualquer possibilidade fora do Brasil. Enquanto isso, uma movimentação paralela, e bem curiosa, vem ganhando cada vez mais força entre os torcedores. A campanha para que o Flamengo seja reconhecido como uma nação sociocultural pela Organização das Nações Unidas explodiu em número de apoiadores.
Começou como uma iniciativa pontual, puxada por grandes ídolos da história do clube, como o Zico, e em pouco mais de um dia já superou a marca de 240 mil assinaturas. A meta inicial era alcançar 100 mil até o fim de semana, mas a torcida rubro-negra, como sempre, mostrou sua força e engajamento. O número de adesões segue crescendo, e a mobilização nas redes sociais é gigantesca. É claro que isso tem um valor simbólico imenso. Não é apenas sobre futebol, é sobre identidade, paixão, cultura e representatividade. É o Flamengo mostrando, mais uma vez, que é muito mais do que um clube esportivo, é um fenômeno social. Agora segura essa última notícia, que é daquelas que mostram como o Flamengo não para de crescer nem um minuto. Depois de ter comprado, por 45 milhões de reais, um terreno de 10 mil metros quadrados ao lado do Ninho do Urubu, o clube entrou oficialmente com um pedido na prefeitura para iniciar as obras no local. O objetivo é claro, expandir ainda mais a estrutura de treinamento, construindo o 11º campo no centro de treinamento. O 10º campo já está em fase final, trata-se do mini-estádio que está sendo erguido logo na entrada do Ninho. A parte do gramado já foi concluída, e agora falta apenas finalizar as arquibancadas. Já esse novo projeto vai demandar a demolição de algumas construções antigas que ainda existem no terreno recém-comprado. Assim que a prefeitura autorizar a derrubada, as obras começam imediatamente. A expectativa é que esse 11º campo seja incorporado à rotina do elenco profissional, que atualmente utiliza os campos 1, 2 e 3. Esse novo espaço deve ser integrado ao trio principal, o que vai oferecer ainda mais flexibilidade e qualidade no trabalho diário do elenco. E enquanto a diretoria cuida dessas movimentações estruturais, dentro das 4 linhas a preparação segue firme. A programação do elenco é de treinamentos matinais durante toda a semana, focando totalmente no duelo contra o Juventude, marcado para o próximo domingo, no estádio Alfredo Jaconi, às 4 da tarde. Com o fim da data FIFA, o elenco começa a ser reforçado com o retorno dos atletas que estavam servindo às suas seleções. Samuel Lino já voltou da Bolívia, Gonzalo Plata desembarcou após os compromissos na Argentina, Carrascal retornou da Venezuela e o Matias Vina está vindo do Chile. Todos devem se reapresentar ao longo do dia no Ninho do Urubu para se integrar novamente ao grupo. Com praticamente todo o elenco de volta, o técnico Tite terá tempo e opções para ajustar o time, fazer testes e montar a equipe que vai em busca de mais 3 pontos no Brasileirão. E nesse clima de retomada total após a data FIFA, o Flamengo não perde tempo. O clube sabe que cada detalhe faz diferença numa temporada longa e desgastante como essa. Por isso, a estrutura segue sendo prioridade. A ideia de construir um 11º campo não é só capricho de quem quer mostrar poderio, mas sim parte de um planejamento estratégico que visa dar mais conforto, qualidade de treino e melhor aproveitamento do elenco profissional. Hoje, com a estrutura que o Ninho do Urubu já oferece, o Flamengo é referência não só no Brasil, mas em toda a América do Sul. E com mais esse passo, o clube se consolida ainda mais como uma potência que pensa o futebol de maneira moderna e eficiente. O campo que será construído após a demolição de antigas edificações nesse terreno novo deve ficar bem próximo aos campos que o elenco profissional já utiliza, o que facilita a logística interna dos treinos e contribui para o desempenho do time no dia a dia. Não é exagero dizer que esse tipo de investimento, mesmo longe dos holofotes de uma contratação bombástica, vale ouro no longo prazo. E por falar em investimento, tem uma outra frente muito importante em que o Flamengo vem atuando de forma silenciosa, mas firme, a valorização de seus profissionais dentro e fora de campo. A situação do Felipe Luiz ilustra bem isso. Desde que assumiu a função de técnico, ele vem mostrando personalidade, leitura de jogo e um bom relacionamento com o elenco, além de uma postura extremamente profissional. É natural que clubes europeus passem a observar esse início promissor, principalmente quando se trata de um nome que já tem trajetória internacional, fala outras línguas e conhece o futebol europeu por dentro. A possível investida do Bayer Leverkusen, por exemplo, não é algo para ser ignorado. Mas ao mesmo tempo, o Flamengo já se antecipa com uma proposta de renovação. Isso mostra que o clube está atento e valoriza seus talentos. Resta agora saber como o Felipe vai conduzir essa escolha, seguir amadurecendo no Brasil à frente de um dos maiores clubes do mundo, ou aceitar o desafio de comandar uma equipe da Bundesliga.
Seja como for, o Flamengo está bem posicionado e pronto para qualquer cenário. Enquanto isso, dentro das quatro linhas, o foco total está na preparação para o próximo desafio. O Juventude não costuma facilitar quando joga em casa, especialmente no Alfredo Jaconi, que tem um gramado diferente, clima frio e características que exigem um jogo mais físico e menos técnico. Sabendo disso, o técnico Tite já começa a montar um plano de jogo adaptado para essas condições. A expectativa é que ele conte com força máxima, ou o mais próximo disso, dependendo da liberação de Bruno Henrique. Se o efeito suspensivo for aceito, o atacante poderá atuar normalmente enquanto aguarda o julgamento no pleno do STJD. E essa é uma peça que pode fazer toda a diferença, principalmente em jogos mais truncados, onde a velocidade e a explosão física contam muito. Bruno Henrique é esse jogador que quebra a linha, chama a marcação e desequilibra em momentos decisivos. Ter ele em campo ou não muda completamente a forma como o Flamengo vai se comportar ofensivamente. Além disso, a volta dos jogadores que estavam com suas seleções traz um reforço considerável. Apesar do desgaste das viagens, eles retornam motivados, em ritmo de jogo, e prontos para retomar a caminhada no Campeonato Brasileiro. A comissão técnica já prepara um plano para equilibrar essa carga física, principalmente levando em conta a maratona de jogos que o Flamengo ainda vai enfrentar nos próximos meses. O calendário não perdoa, e qualquer descuido pode custar caro. Por isso, o retorno aos treinamentos no Ninho do Urubu já começou com intensidade. Cada sessão de treino agora vale ouro, tanto na preparação física quanto no ajuste tático. Tite quer o time pronto, coeso e com variações de jogo suficientes para encarar qualquer tipo de adversário. E nesse momento, o ambiente interno é dos melhores. Apesar da tensão natural que sempre envolve as decisões fora de campo, como a situação de Bruno Henrique e a indefinição sobre Felipe Luiz, o clima no elenco é de união, foco e comprometimento. A liderança de nomes como Everton Ribeiro, Davi Luiz e Arrascaeta ajuda muito nesse sentido. São jogadores experientes, que já viveram tudo dentro do futebol e sabem como manter a concentração do grupo, mesmo com turbulências externas. E a chegada dos atletas que estavam nas seleções ajuda a reforçar esse sentimento de time completo, de grupo fechado em torno de um só objetivo. O Flamengo quer ser campeão novamente, e cada detalhe está sendo tratado com o peso que merece. Enquanto isso, fora das quatro linhas, a torcida também faz sua parte. O engajamento da nação rubro-negra na petição que busca o reconhecimento do Flamengo como uma nação sociocultural pela ONU é algo fora do comum. É uma daquelas mobilizações que mostram como o clube ultrapassa o limite do futebol e se transforma num fenômeno cultural. A quantidade de assinaturas já ultrapassou 240 mil, um número que impressiona não só pela velocidade, mas pela força simbólica que carrega. É o torcedor dizendo ao mundo: o Flamengo é parte da identidade de milhões de brasileiros. E quando se fala em Flamengo, se fala de paixão, de história, de representatividade. Essa ação, embora não tenha efeito direto dentro de campo, representa muito no aspecto institucional. Reforça a imagem do clube como algo que vai muito além do esporte. E isso também atrai olhares de investidores, empresas e entidades que reconhecem no Flamengo um canal poderoso de comunicação com as massas. No final das contas, tudo está interligado. A expansão do CT, a estabilidade da comissão técnica, a valorização dos atletas, o retorno dos convocados, a mobilização da torcida, o efeito suspensivo de Bruno Henrique, cada um desses pontos é parte de um grande quebra-cabeça que o Flamengo tenta montar com maestria. E é exatamente essa complexidade que torna o clube tão fascinante. Nada no Flamengo é pequeno, tudo é grande, tudo é intenso. E cada decisão tomada agora pode refletir diretamente no que vai acontecer no fim da temporada. Por isso, o momento é de atenção total. O jogo contra o Juventude é só mais uma etapa dentro de um caminho que ainda promete muitas emoções. O Flamengo segue firme, se fortalecendo internamente, mostrando que está pronto para encarar qualquer desafio, seja dentro de campo, seja nos tribunais, seja nos bastidores do futebol. A temporada segue viva. O time está crescendo, e a torcida está mais engajada do que nunca. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada.
Bora fortalecer o central rubro-negro, rapaziada. Um clima de tensão ronda o Flamengo nos bastidores, e o nome de Bruno Henrique voltou a circular nas rodas de conversa mais quentes do futebol brasileiro. Segundo informações não oficiais que começam a circular entre jornalistas esportivos e torcedores, o atacante rubro-negro pode estar prestes a enfrentar uma suspensão polêmica que colocaria em xeque sua presença nos próximos jogos do clube. A razão? Supostas irregularidades envolvendo apostas esportivas. Ainda não há confirmação oficial, mas fontes próximas ao jogador indicam que a situação está sendo cuidadosamente avaliada pelas autoridades competentes. O burburinho é que Bruno Henrique teria se beneficiado de informações privilegiadas para apostar, algo que, se comprovado, configuraria uma violação séria das regras internas do esporte e poderia levar a sanções pesadas. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores do Flamengo, que há meses celebram o atacante como peça-chave no esquema tático do time, e agora vem a possibilidade de sua ausência no elenco principal. No entorno do clube, a expectativa é de que qualquer decisão seja comunicada de forma discreta, mas os rumores já alimentam debates acalorados nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp de torcedores. Alguns defendem a inocência de Bruno Henrique, alegando que acusações sem provas não deveriam manchar a carreira de um jogador tão importante para o futebol brasileiro. Outros, mais céticos, questionam a idoneidade do atleta diante das evidências ainda nebulosas, mas que circulam com força nos bastidores do futebol. O Flamengo, até o momento, mantém o silêncio sobre o caso, adotando a política clássica de não comentar investigações em andamento. A diretoria, porém, estaria ciente da repercussão e já se movimenta para se resguardar juridicamente, enquanto assessores do jogador trabalham para esclarecer os fatos e minimizar os danos à imagem do atacante. Entre torcedores, a ansiedade é palpável, ninguém sabe se verá Bruno Henrique em campo nas próximas partidas decisivas, e cada jogo do Flamengo passa a ser acompanhado com uma ponta de tensão adicional. Enquanto isso, o rumor segue crescendo, como uma bola de neve que promete mexer não apenas com o Flamengo, mas com todo o cenário do futebol nacional. A mistura de paixão, polêmica e especulação mantém os holofotes acesos sobre Bruno Henrique, transformando o que poderia ser apenas mais um escândalo isolado em assunto dominante nas rodas esportivas do país. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!